Olá, tudo bem com vocês? Que bom revê-los. Estava com saudade, hein? Hoje nós vamos para a aula e nós vamos tratar de dois assuntos muito recorrentes no Enem, nas provas. É a linguagem verbal e não verbal, tipo de texto e gênero textual. Você sabe identificar qual é o tipo de texto, qual é o gênero textual? Então hoje nós vamos discutir um pouquinho, estudar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Tipos de texto e gênero textual. Texto narrativo. O que é um texto narrativo? O próprio nome já diz, narra acontecimentos, narra fatos. Então, eu tenho um tipo de texto que é o texto narrativo, muito recorrente nas provas do Enem. E dentro desse texto narrativo que narra uma história, que tem personagem, que tem cenário, lugar, narrador, eu tenho o clímax, eu tenho o desenvolvimento, o desfecho da história, e dentro desse tipo de texto narrativo, eu tenho gêneros textuais. Então, é importante a gente não confundir o que é tipo de texto e gêneros textuais. Vamos estar atentos a esses assuntos para a gente não confundir. Então, estou aqui para ajudar vocês a pensar um pouquinho nessa diferenciação. Então, vamos pensar assim, dentro da caixinha, dentro da grande caixa, não é nem caixinha, da grande caixa de textos narrativos que narram uma história, um acontecimento, eu tenho gêneros dentro dos tipos, dentro do tipo do texto. Quais são esses gêneros textuais narrativos? Então, eu tenho o romance, como vocês estão vendo aí na telinha, a novela, crônica, contos de fada, fábula, lendas e outros. Por que outros, Elisiane? Porque são inúmeros, são incontáveis. Gêneros textuais, nós não podemos dizer que tem tantos dos gêneros narrativos. Não, eles são inúmeros, são incontáveis. Todos os dias, praticamente, surge um novo gênero textual. Ainda mais agora com os gêneros digitais, da tecnologia. Então, por isso que a gente fala que eles são incontáveis. Vão surgindo ao longo do tempo, de acordo com as necessidades e as práticas sociais. Então, o primeiro tipo de texto, nós vimos aí, então, o tipo narrativo. E dentro do tipo narrativo, eu tenho vários gêneros narrativos, ok? O texto descritivo, outro tipo de texto. Nós temos 5, nós já estamos no segundo, o descritivo. O descritivo, ele vai descrever uma cena, ele vai descrever um lugar, um espaço, O próprio nome já diz, atente-se pelo nome, essa nomenclatura, descritivo, porque o texto descreve. Então, eu tenho o gênero textuais descritivo dentro desse tipo de texto descritivo. Então, o que descreve? O diário, eu descrevo a minha vida, eu descrevo o dia a dia, o que aconteceu, eu vou descrevendo. Lembrando que os gêneros textuais descritivos, os tipos de texto descritivo, nós utilizamos muito o que é adjetivo, Por quê? Para a gente dizer se é grande, se é belo, se é ruim, se é feio, se foi triste. Então, eles descrevem principalmente as nossas emoções, os lugares. Então, eu tenho os relatos de viagens, relatos históricos, biografia, autobiografia, notícia, currículo, lista de compras, cardápio, anúncio de classificados. Então, esses são os gêneros textuais descritivos dentro do tipo texto descritivo. Vamos, então, agora para o terceiro tipo de texto, que é o dissertativo argumentativo. É o que vocês estão se preparando aí para fazer a redação do Enem. Então, eu tenho a redação do Enem, ele é um tipo de texto dissertativo argumentativo, eu tenho editorial jornalístico, eu tenho a carta de opinião, a resenha, o artigo, o ensaio, as reportagens. Todos esses gêneros são tipo de texto dissertativo argumentativo. Outro tipo de texto, o texto dissertativo expositivo. Nós vimos dissertativo argumentativo, agora o dissertativo expositivo. Qual a diferença, professora Elisiane? É que ele expõe. Enquanto o argumentativo, ele quer argumentar, ele quer opinar, ele quer defender um ponto de vista, no expositivo, ele só apresenta, ele só expõe o seu argumento, mas sem justificar, sem argumentar, ele só expõe. Então, eu tenho seminários. Quando você vai apresentar um seminário, eu estou dizendo que o gênero é
dissertativo e expositivo. Você vai expor uma ideia. Palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbete de dicionário. Lembrando que os gêneros textuais, eles são orais e escritos. E o texto injuntivo, o quinto tipo de texto é o injuntivo. Então, dentro do injuntivo, eu tenho os seus filhinhos, vamos dizer assim que os gêneros textuais são os filhinhos dos tipos de texto. O texto injuntivo, nós temos a propaganda, a receita, a culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamentos, textos prescritivos. Lembrando que eu disse anteriormente, eles são incontáveis os gêneros textuais. Enquanto o tipo de texto eu tenho 5, então eu tenho então o narrativo, o descritivo, eu tenho o dissertativo argumentativo, o dissertativo expositivo e injuntivo. Então, eu tenho 5 tipos de texto. E dentro desses tipos de texto, eu tenho inúmeros gêneros textuais. Esses gêneros textuais, lembrando que eles são do nosso cotidiano, são das nossas práticas sociais. A gente encontra quando a gente sai na rua, uma placa, você encontra quando você pega um livro, você vê uma enciclopédia, um verbete. Você, quando está apresentando um trabalho, você está apresentando um seminário. Eu estou ministrando uma aula aqui. Isso aqui aula também é um gênero textual, né? Aqui é oral, é virtual, aulas online, um gênero digital. Né? Se eu estivesse aí na sua escola, pertinho de você, seria então aula, né? Agora aqui é uma aula online, aula presencial, aula online. E voltando aqui para o texto injuntivo, pessoal, eu gostaria de lembrar vocês, o texto injuntivo, o verbo é no imperativo. Ele indica uma ordem, um desejo. Ele sempre vai indicar o que nós devemos fazer. Então, por exemplo, em uma propaganda. Quando você vê uma propaganda, o que é a propaganda nos diz? Vá, compre, né? Aproveite, não perca, corra. Justamente para a gente correr e comprar, não perder a promoção. Então, esses verbos da propaganda, das receitas, né? Use uma colher de chá de açúcar. Significa que está nos dando ordem, está nos dando o quê? Um condicionamento de que a gente tem que fazer uma instrução. Por isso que a gente chama de texto injuntivo. Então, o texto injuntivo é ordem, desejo, uma instrução. Lembrando que os textos prescritivos, a bula de remédio, né? A receita do médico também é um texto injuntivo. Ok? Ficou claro para vocês? Eu quero que vocês vão lá, né, nos vídeos, procura lá no YouTube, vai no seu livro didático e complementa essa informação que eu passei para vocês, hein? Então agora nós vamos ver isso em prática. Como é importante eu entender os 5 tipos de texto e os inúmeros gêneros textuais que estão dentro desses tipos de texto. Então, nós vamos para uma questão, número 10 do Enem 2019. E nessa imagem, observe que nós temos uma mão, né, uma mão branca, e no fundo preto está escrito stop, bullying. O que é stop bullying? Pare, né? Pare de fazer. Olha aí, vocês observam que nesse cartaz, nós já temos aí nessa propaganda, nós temos o quê? O texto injuntivo. O que é o texto injuntivo? Vamos fazer a leitura para vocês identificarem o que eu disse anteriormente, que ele nos dá um comando, ele nos orienta, ele prescreve. Então, vamos lá. Faz com que bullying passe a história. És vítima. Fica calmo. Os bullies adotam reações nervosas. Finge que não é nada contigo. Não dês troco. Lembra de ti, o agressor é ele, não és tu. Evita ficar sozinho, sozinha com o bullying. Junta-te com teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conhece alguma vítima? Nunca deixes o teu amigo, a amiga sozinho, sozinha. Assim farás com que ele e ela se sinta seguro, segura. Ajude-o a contar a alguém de confiança o que se passa. Conhece o agressor ou agressora? Tenta convencê-lo, convencê-la a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncie um caso às autoridades. O que nós percebemos aí? Que esse texto,
ele é um texto, uma linguagem verbal e não verbal, porque eu tenho palavras e eu tenho imagem. Então, eu digo que ele é um texto verbal e não verbal, ele é misto, né? Nós temos dois tipos de textos aí, e de linguagem de texto. Então, eu tenho um gênero. Vocês vão agora observar que nós vamos para o enunciado, para voltar. Lembra que nas primeiras aulas eu disse para vocês, gente, todas as vezes que vocês olharem uma imagem, vocês vão para o enunciado. Mas eu fiz questão de fazer a leitura desse texto, dessa campanha publicitária, que é esse cartaz, justamente para vocês perceberem o que é um texto injuntivo. Então, as propagandas, as campanhas publicitárias, elas vão utilizar o que? O texto injuntivo, o tipo de texto injuntivo. Que aqui nós temos, então, uma propaganda, né? Uma campanha publicitária. E os verbos, olha os verbos, fica, nos dando uma orientação, né? Não des, evita ficar, mostra-te, conta, nunca deixes, ajude, ajuda, tenta, né? Caso não tenhas. Então, sempre os verbos tipo injuntivo, eles vão iniciar com o verbo imperativo, negativo ou afirmativo. Mas o quê? Que nos oriente, que nos comande, que dá o quê? Uma ordem, né? Ou uma ordem, um desejo, que prescreve algo. Então, essa campanha, né, esse texto aí, esse cartaz de campanha, vocês observam então que ele é um texto injuntivo. Gente, o Enem pede muito. Sempre vai ter um cartaz, sempre vai ter uma campanha publicitária, viu, gente? Então, esteja bem atento aí a esse tipo de texto, aí, gênero textual, o cartaz. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, olha a fonte desse cartaz. Disponível em www.essl.pt. Acesse 9 de maio de 2019. Gente, o que é o PT? Né? Esse PT aí está dizendo que ele é de Portugal, essa campanha publicitária é de Portugal. Quando eu li o texto, quando você também leu aí, você percebeu que essa linguagem, que essa língua é o português de Portugal, né? O português europeu. Porque nós temos o nosso português brasileiro e temos o português europeu de Portugal. Então, vocês observam pelo site, né, pela fonte, pela referência, que é de Portugal. Né? Esse português é de Portugal porque é PT. Se fosse Brasil, seria BR. Então, é importante vocês observarem. Vamos para o enunciado. Lembrando que é muito mais importante vocês sempre iniciar pelo enunciado quando eu tenho uma linguagem verbal e não verbal. Então, vamos lá. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Está afirmando, nesse primeiro momento, primeiro período do enunciado, ele o quê? Ele afirma isso, que essa campanha se destaca pela maneira para conscientizar. A linguagem foi utilizada para conscientizar. Por isso que é o verbo, né, o texto é tipo injuntivo, porque ele usa um imperativo para conscientizar. Não faça, fique calmo, né? Continuando o segundo período do enunciado. Tal estratégia está centrado na... Qual a estratégia que eles utilizaram? Vamos às alternativas. Eu vou pular a letra A, que vocês já perceberam que é a letra A, né? Mas vamos para as demais para a gente fazer uma análise. B. Tal estratégia está centrado na variedade linguística caracterizadora de português europeu. Quando você vê este português europeu, você viu lá o site que é PT, né, que é de Portugal. Então, você pode pensar assim, a resposta é essa. Não, gente. Aqui não está falando de variedade linguística, é campanha publicitária, é conscientização. Então, essa aí não vai só pelo português europeu e pela linguagem que vocês perceberam que é o português de Portugal. C. Restrição a um grupo específico de vítimas ao apresentar marcas gráficas de identificação de gênero como O ou A, né, o gênero masculino e feminino, indicando que as vítimas são do sexo masculino e feminino. Há uma restrição a esse grupo? Não, né, pessoal? Vocês observaram que isso não é, essa não foi a estratégia. Porque tanto o menino como a menina, eles podem sim, infelizmente, né, sofrer o bullying. Mas o cartaz faz uma campanha de conscientização a não bullying, não praticar o bullying. D.
Combinação do significado de palavras escritas em língua inglesa e portuguesa. Vocês, quando vocês observam a imagem stop, bullying, né? Stop é o pare, o bullying também, né? Em inglês. Mas não é associar a palavra inglesa stop ou bullying com a língua portuguesa. Então, o enunciado deixa isso bem claro que não é para associar as duas línguas, né? Então, não é a letra D. Letra E, enunciado de cunho esperançoso, passe a história no título do cartaz. Olha o título do cartaz, faz com que bullying passe a história, né? Não é um fato esperançoso. Então, e a resposta correta aí é a letra A, que é um chamamento de diferentes autores sociais. Quem são os autores sociais? Nós temos aí a vítima, o agressor, né? Então, e se você conhece alguma vítima, né? Então, se você é a vítima, se você conhece, ou se você conhece algum agressor. Nós temos aí, então, diferentes autores sociais pelos recorrentes estruturas injuntivas. Olha aí, estruturas injuntivas. Então, o tipo de texto é injuntivo porque orienta, né? Nos comanda. Então, é a estrutura injuntiva, que é um tipo de texto. O texto educativo está dividido em 3 partes, cada uma voltada a um agente, vítima, amigo da vítima e agressor, orientando-os sobre como agir para minimizar os efeitos do bullying, sendo, portanto, um texto injuntivo, dividido de acordo com os autores sociais. A resposta é a letra A. Ok, agora nós vamos para o segundo texto. Lembrando que o texto ele pode ser imagem também, né, gente? Imagem é um texto, porque traz o que? Uma comunicação. Tudo que é comunicação, a gente se torna um texto. Vamos, então, mais uma vez analisar uma questão do Enem 2019, a questão 43. Observe aí que vocês estão vendo, vocês vão observar que nós temos uma imagem de um homem, o Marcelo Glazer, né? Então, é uma carta de baralho. Observe essa imagem, uma carta de baralho. Então, nós temos aí algumas informações. Por que eu sei que é uma carta de baralho? Olha o formato, né? Uma carta de jogo, vamos dizer assim, uma carta de jogo, 02, o formato, Marcelo Glazer, área de atuação, física e astronomia, contribuições mais famosas, seus livros, A Dança do Universo, O Fim da Terra e do Céu, nascimento, nasceu em 19 de março de 1959, alma mater, né, de onde ele surgiu a sua formação, a PUC-Rio, Universidade Federal do Rio de Janeiro e King's College de Londres, né? Então, esses são os lugares onde ele se formou, a formação acadêmica dele, de Física e Agronomia. Disponível no site Tecmundo. Vamos para o enunciado. O texto tem o formato de uma carta de jogo. Olha o gênero textual, carta de jogo. E apresenta dados a respeito de Marcelo Glazer, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Então, está afirmando que nós temos aí, então, um texto com o formato de uma carta de jogo e apresenta dados, né, a biografia, vamos dizer assim, de Marcelo Glazer, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte, o que é subverte? Vai ao contrário, muda um gênero textual. Gente, por isso que eu trouxe para vocês nesta aula, estudando, então, o tipo de texto e gêneros textuais, para vocês observarem o tanto que é cobrado, o tanto que vocês têm que entender sobre o tipo de texto e gêneros textuais. Então, na primeira questão que nós vimos hoje, nós vimos lá um texto injuntivo, que era aquela propaganda. E agora, nós vamos ver agora, né, um texto também injuntivo, que ele mostra, na verdade, esse texto ele é mais descritivo, ele descreve, né? Esse texto é um texto descritivo, ele descreve o quê? A biografia do Marcelo Glazer, né? Então, aí nós temos então, a biografia, nós temos, então, um gênero textual biografia, e nós temos outro gênero, carta de jogo, né? Carta de baralho, nesse sentido. Então, nós temos duas informações, né? Eu tenho uma carta de jogo, mas, para não ficar aquela coisa cansativa, né? Colocou o quê? A biografia para chamar a atenção dentro da carta de jogo. Então, subverteu aí, mudou esse gênero. Então, vamos às alternativas. Letra A. Vincular áreas distintas do conhecimento.
Vocês acham que esse mudando, subverte, é para vincular áreas diversas? Né? Não é. B, evidenciar a formação acadêmica do pesquisador. Essa carta de baralho, né, mudando aí, junto com a sua biografia, é para evidenciar a formação só para isso? Não, né, gente? C, relacionar o universo lúdico a informações biográficas. D, especificar as contribuições mais conhecidas do pesquisador. Então, o jogo de carta aí não foi para isso. Destacar o nome do pesquisador e sua imagem no início do texto. Não foi também, né, gente? Não quis destacar o nome do pesquisador e a imagem dele. Então, a resposta correta, como vocês já perceberam, porque vocês já estão, né, expert nesse assunto, eu sei que vocês estão estudando muito e vocês já pegaram com a resposta, então é a letra C. Relacionar o universo lúdico, que a carta de baralho é lúdica, né, e as informações biográficas, os dados do grande, né, escritor que nós estamos aí, então, apresentando para vocês, que é o Marcelo Gleiser. Então, ficamos aí com essa aula, falamos sobre tipos de textos, gêneros textuais, né, e como eles são abordados na prova do Enem. Gente, fica com Deus, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.